Dust it off when I fall down 11, I get up 12, don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Propósito Cast, onde negócios, pessoas e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cíntia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é acelerar negócios que tenham forte impacto social, ambiental e de governança. E a gente faz isso através de 4 motores de aceleração: comercial, finanças, gestão e recursos humanos. Por falar em crescimento, que é uma das temáticas da Propósito, o nosso tema de hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante e muitas vezes subjugada para o crescimento dos negócios, que é a experiência do cliente. E para falar comigo sobre esse tema, eu convidei 3 convidados muito especiais. Vou começar aqui as apresentações. Juliana Faria está aqui ao meu lado, mãe do Pedro e da Júlia, executiva com quase 20 anos de atuação nas áreas de experiência do cliente, vendas, inovação e diversidade. Trabalhou por mais de uma década em multinacionais farmacêuticas e em seguida foi para o mercado de consultorias. É fundadora da Mazilab e do Mulher Taon. Acorda todo dia para gerar impacto positivo e impulsionar transformação em contextos pessoais e empresariais através de estratégias para o desenvolvimento de pessoas, parcerias com sinergia e efeitos multiplicadores. Você é a primeira pessoa que está aqui pela segunda vez. Olha, Seja que muito bem-vinda, Ju. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você. Tem aqui comigo também Laura Loures, mãe da Cecília, médica dermatologista, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sócia na clínica Derma Center, empresa que há mais de 35 anos é referência e atua com o seguinte lema: notar o belo é uma habilidade, torná-lo visível é um dom. Muito legal esse lema, né? Evidenciamos a beleza única de cada pessoa e nossa missão é estimular e contribuir com a autoestima, saúde e bem-estar de forma inovadora e personalizada, com ética, acolhimento e responsabilidade. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Cíntia. Agradecer pelo convite, agradecer a Ju também, minha parceira, que também me convidou para estar aqui. Obrigada. E também tenho aqui comigo nessa mesa, para completar a nossa roda aqui, Rodrigo Soares, formado em fisioterapia pela UFJF, com MBA em gestão empresarial pela FGV Rio. Atuou por 23 anos como fisioterapeuta e é sócio fundador da Dínamo. Seja muito bem-vindo também, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. E pai da Júlia, né? Já que É isso aí. Todo mundo pai falou da dos Júlia filhos, né? e marido da Aline, senão eu chego em casa e eu apanho. Só você não é o pai? Não dá, né? Vamos lá, gente. Bom, para a gente começar aqui, então, a discutir sobre esse tema tão importante que é a experiência do cliente como fator potencializador de resultados, eu queria fazer uma breve introdução para a gente falar um pouco sobre os focos, a evolução histórica do foco de cada negócio, né? Então, lá atrás, as pessoas, os empresários, eles tinham um foco no produto. O produto tinha que ser muito bem desenhado, o melhor produto, né? Então, a gente estava falando de academia, melhor estrutura, né? O que eu entrego para o meu cliente tem que ser o melhor, o que eu entrego. Depois, historicamente, a gente evoluiu para um foco no cliente, em que a gente olha para aquilo que o cliente está necessitando e a gente adapta esse produto às necessidades desse cliente, às vontades desse cliente, enfim, é o que ele deseja. Agora a gente está numa outra era, que é a do foco do cliente. Isso é muito legal, porque é onde eu enxergo de fato com os olhos do cliente, né? Eu já não foco nele, mas eu coloco a minha roupa como se eu estivesse sendo um cliente dentro do meu negócio. E isso faz com que a gente amplie muito a nossa visão de experiência do cliente, porque eu consigo enxergar o todo e não só as partes. Então, por exemplo, se eu estou numa academia, enquanto cliente, o que além de malhar eu também quero, né? Se eu estou numa clínica de dermatologia, o que além de cuidar da minha pele eu também quero, em relação ao ambiente em si. E hoje, né, a gente vê as empresas alinhando essas entregas com esse foco do cliente. Então, eu quero começar aqui, né, primeiro, eu gosto sempre de alinhar primeiro o tema, né, Ju já veio aqui, já sabe como é que é o esquema. E, Ju, você que, como eu aí, trabalha ativamente implantando essas estratégias de melhoria, de jornada do cliente, de experiência do cliente, conta pra gente o que na sua visão representa o termo experiência do cliente. Como que você vê esse termo?
Eu acredito que a experiência ela está muito linkada a como que a minha marca vai se inserir no dia a dia daquele cliente em todos os pontos de contato. Muitas empresas elas pensam ali na hora que o cliente está cara a cara com elas, mas na verdade não. Todo e qualquer impacto da sua marca com aquele cliente, ela tem que estar sim embasada na sua missão, no seu propósito, e você tem que ir fortalecendo, porque se antigamente a gente dependia muito de um canal só, ou era presencial, ou era online. Hoje em dia não, é tudo conectado e tá muito fácil para o cliente perceber quando ele é enganado. Então, às vezes você entra no Instagram, tá uma marca linda, maravilhosa, você fala, meu Deus, eu quero fazer parte. Aí, de repente, você chega, aquela experiência não é legal, e o contrário também se adequa. A experiência, ela tem que entender do momento que o cliente tem um primeiro contato com essa necessidade, prever essa necessidade para gerar esse desejo e, a partir daí, construir uma relação que seja de longo prazo. É 7 vezes mais barato manter um cliente do que conquistar um novo. O tráfego está cada vez mais caro, a atenção está cada vez mais difusa. Então, o que eu posso fazer enquanto empresário para o cliente entender os meus diferenciais, como que eu posso melhorar a vida dele no decorrer de uma jornada mesmo, para que a nossa relação seja duradoura. Trazendo exemplos, né, do que você disse. Antigamente, a Omo, por exemplo, é um exemplo que eu adoro, né, que era o branco mais branco. Hoje em dia, o slogan é se sujar faz bem. Porque aí eu acho que traz um contexto de vida, é um alento para as pessoas que lavam roupa e ver a criança brincando num barro. Não, se sujar faz bem, brincar é legal. E aí essa marca, ela consegue se inserir de uma forma mais efetiva na vida desse cliente. Muitas pessoas veem experiência como algo tecnológico, só indicador, mas na verdade não. É simples você implementar uma experiência diferenciada. Quantas pessoas que às vezes se lembram de um bom dia bem dado, de um atendente que chegou e teve uma atenção especial, porque no final das contas é você se colocar no lugar daquela pessoa e entender como que ela gostaria de ser tratado continuamente e constantemente. Então, é um trabalho que ele tem que ser constante, porque senão você perde esse cliente, então tem que estar muito enraizado naquela cultura mesmo. Isso que você falou, ele faz muito sentido com o dado que diz que 86% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por um serviço desde que eles sintam que é uma experiência melhor, né? Então, assim, às vezes a gente vai em salão de beleza cortar o cabelo, que custa muito mais caro do que você cortar. Às vezes o corte fica bom também, mas a experiência de estar num salão que vai me fazer uma massagem, que a cadeira, né, faz uma massagem. Eu levo meus filhos num salão que é bem mais caro para cortar o cabelo dos meninos, que é simples de cortar, mas lá eu, mãe, posso aguardar numa cadeira que faz massagem, eles ainda me dão um café ou um chopp, que dependendo da hora do dia eu escolho o chopp e olha só, essa experiência me gera alegria, e a gente paga por alegria hoje em dia, né? E do outro lado, né, todo mundo também já teve uma experiência ruim em estabelecimentos e que às vezes renomados, né, em negócios renomados, a gente tem uma experiência ruim, e que depois você não volta mais, né? E você detrata esse negócio. Vocês têm alguma experiência para contar nesse sentido? Pode ser boa também, mas se a gente começasse pela ruim, ia ser legal, sem dar nome aos bois. Ah, eu tenho. Infelizmente. Lá na clínica, a gente preza muito pela pontualidade. Então, tanto nossa quanto do nosso paciente. Então, do mesmo jeito que eu não atraso, né? Não só eu, mas lá na clínica, os médicos, a gente não tolera atrasos, a gente também acaba tendo uma tolerância menor para os atrasos dos pacientes, justamente para a gente conseguir manter esse horário sendo bem seguido. E aconteceu, eu tô lembrando porque não foi uma coisa que tem muito tempo, foi uma coisa recente. Eu tenho uma tolerância de atraso dos pacientes que é enviada na hora da confirmação, as meninas explicam tudo mais. E teve uma vez que chegou uma família, eram 3 pessoas da mesma família, e eles chegaram 40 minutos de atraso. Eram 3, então chegou
como se tivesse o horário para eu atender uma pessoa só e as outras duas já tinham passado do horário. E quando elas chegaram na recepção, as meninas explicaram justamente isso, que não teria como atender todo mundo, porque senão eu atrasaria os pacientes seguintes, mas que eu atenderia né, a pessoa que estava dentro do horário dela. E isso gerou uma confusão, porque aí a família não aceitou que eu atendesse mais ninguém. Eles não quiseram remarcar a consulta, foram embora, e aí depois disso o pai da família lá ligou reclamando, foi para Instagram, fez textão reclamando da nossa posição, foi para o Google, e aí como se eu não quisesse atender porque não tinha nenhum paciente esperando depois deles. E aí, para você explicar, chega um momento que você fala assim, não tem como explicar, né? Vou aqui pedir desculpas, oferecer uma nova data, mas foge um pouco do nosso alcance, mas claro que a gente não gosta de ter uma reclamação, principalmente em rede social, né, pública, por conta de uma coisa que a gente sabe que não aconteceu. Sim. Eu acho que eu posso compartilhar uma experiência positiva, né? Assim, recente agora que eu vivenciei, e porque a gente pensa muito em experiência do cliente como coisas às vezes mirabolantes, coisas que a gente tem que fazer, que envolve gastos, e às vezes são coisas simples, né, para você impactar um cliente. Eu fui pro Rio e fui num evento, e no hotel que eu fiquei tinha um restaurantezinho embaixo, super simples, assim, uma lanchonete com padaria. E aí a gente tava eu, meus 2 sócios, e a gente foi tomar um café da manhã no dia de vir embora. E a atendente, primeiro assim, recebeu a gente com um super sorriso, um bom dia, né, com carinho. E aí a gente sentou, a gente pediu, ela deu o cardápio e tal. O que mais me encantou é que no final do nosso café, ela veio com a maquininha que a gente tinha pedido a conta. E aí eu falei assim, vamos dividir por 3. Ela falou, não, eu já dividi para vocês. Ela falou assim, ela falou, não, já trouxe a conta dividida, pelo que vocês pediram. A gente olhou um pra cara do outro, porque tipo assim, primeiro que ela atendeu super bem desde o início, mas o fato dela ter se preocupado em dividir a conta, pode ser que a gente ali não, falou, não, beleza, divide para 3 aqui, tá tudo certo. O fato dela ter se preocupado com isso, pô, gerou na gente um encantamento com aquele atendimento. E é uma coisa super simples, não custou nada para a empresa, para o restaurante, não custou nada financeiramente falando, mas é uma coisa que te encanta. Você sai dele e fala, pô, que legal, que preocupação. É. Então, às vezes, são coisas simples que a gente tem que fazer que vão gerar impacto, né? Não necessariamente coisas que vão gerar gastos enormes, enfim. Eu fiquei encantado. Minha filha fala que... A minha filha, quando a gente sai, eu sou bem atendido, a gente é bem atendido, ela fala, já vai o papai querer contratar. Eu fico doido, ela fica, lá, mamãe, é o papai, já ficou encantado. Mas a gente que é preocupado com a experiência do cliente, com oferecer qualidade, a gente tá ligado nisso o tempo inteiro, né? A todo momento, e a gente aprende com isso. Então, tem várias experiências que eu tenho, que eu levo para dentro da minha empresa. Vou dar, assim, 2 exemplos da cidade que são besteiras, coisas simples também, mas que eu levei outro dia para dentro da empresa num treinamento que eu dei para meus colaboradores. Quando você vai num posto de gasolina aqui chamado Posto Royal, você para o carro e ele fala, bem-vindo ao Posto Royal. Cara, é detalhe, mas bem-vindo ao Posto Royal soa diferente do que... E aí, vai botar qual gasolina? E a outra você vai no Bahamas, no Empório Bahamas, se você fala assim, onde que é o açúcar? As pessoas que estão lá, os promotores, qualquer um, ele te leva no açúcar. Então ele não fala, tá ali na terceira. Não, ele te leva lá. Você vê que é um processo, tem um treinamento. E são coisas simples. O que custa você pegar e levar o cliente lá no açúcar? Né? É um puta diferencial, é um bar de experiência bacana. Então são detalhes. E aí você vai ter um faturamento maior por causa disso, naturalmente, porque as pessoas preferem ser melhor tratadas, né? Você contou esse caso do Café do Rio, eu passei por isso semana passada, estava de férias lá. O meu caso não foi esse de dividir a conta não, mas a gente estava numa cafeteria e eu tenho 3 crianças, então assim, as pessoas que aceitam me receber, elas merecem um troféu, porque é um furdunço, né? E aí, para melhorar um pouco, uma das crianças derramou o chocolate quente todo, que é a menorzinha, na mesa e no chão, fez aquela confusão. E o lugar era lindo, pequenininho, todo mundo, sabe? Assim, tinha ido para relaxar. E aí, nessas ocasiões, eu sempre me sinto constrangida. E as pessoas, na forma como me atendem, têm o dom de me fazer sentir mais ou menos constrangida. Às vezes até mais acolhida, né? Enfim, eu esquecer esse constrangimento. Que foi o que aconteceu.
A atendente, com um sorriso, veio com vários paninhos e limpou. E aí a roupa do meu marido ficou toda suja de chocolate. Ela esquentou uma água, colocou um detergente, colocou um limão, outra coisa lá que ela falou que tirava a mancha. Ela foi limpando a roupa dele. E aí, no fim, a gente saiu de lá, né? Tava tudo limpo, feliz, satisfeito. E eu voltei lá, eu fiquei lá uma semana, voltei lá mais 2 vezes. Porque eu gostei tanto da cafeteria. E no Rio tem muitas opções. Mas eu voltei 2 vezes. Então você vê que isso, esse atendimento, esse carinho, né? Esse colocar, esse foco do cliente, né? Que é vestir a roupa dele, faz muita diferença, né? Sem dúvida. E o cliente volta e ele fala bem, eu tenho certeza que se eu for para o Rio, vocês dois vão me dar essa indicação. E não é detalhe, faz toda a diferença. E assim, a experiência do cliente, a gente gasta muita energia, né? Tentando colocar o melhor ali, e fazer o melhor pelo cliente e tal. Mas, por outro lado, a gente pode economizar muito também com essa energia gasta e aí economizar financeiramente. Porque você vai ter indicação, você vai ter o boca a boca, você vai ter gente falando bem. Hoje, 40% dos nossos clientes na Dynamo vêm por indicação. Quanto isso não me economiza em tráfego, né, em ações offline, enfim. Quanto isso não me gera de economia, se é o meu cliente trazendo um outro cliente para mim. E isso é porque ele foi, experimentou e gostou. Então, existe uma economia, no final das contas, também financeira, com a preocupação e com a qualidade do atendimento que você oferta. E o cliente que valoriza aquilo que você está entregando, né? Quando você tem essa indicação do boca a boca, o cliente que volta é o cliente que você quer estar ali, que você quer ter no seu lugar, né? No seu estabelecimento. Você economiza com isso, inclusive, né? De Exatamente. chegar o cliente certo. Certo. Porque Exato. a gente não quer ter qualquer cliente, a gente quer ter o cliente certo, né? Que é a persona que a gente desenhou, enfim, que a gente proporciona uma experiência boa para essa persona. Isso é importante Que também. valoriza o que você está entregando. Porque não tem como a gente proporcionar uma experiência boa para todo mundo. Porque algumas pessoas estão fora desse desenho de persona. E é impossível agradar todo mundo. Então, a gente vai desenhar um processo de experiência do cliente que seja para a persona, que é o que a gente estava conversando, né? Eu vou aproveitar que você já começou a falar um pouquinho da Dynamo, Rodrigo, e assim, para quem não é daqui de Juiz de Fora, né? A Dynamo é uma academia referência hoje de experiência do cliente, de atendimento, não é aquela academia que você tem que ficar brigando por equipamento, né? Tem um quê diferente, né? Um borogodó diferente. E conta um pouco pra gente aqui como que foi esse processo seu, assim, se desde o início vocês já tiveram essa preocupação, né? Como foi a concepção do negócio, pensando na experiência do cliente e o que que você vê de impacto positivo? Você já comentou um pouco sobre as indicações, né? Mas o que que além disso você vê de impacto positivo no negócio hoje por ter esse cuidado diferente? Legal. A Dynamo, na verdade, ela surgiu de uma necessidade que eu, como fisioterapeuta, tinha, que era, eu tratava meus pacientes, então, por exemplo, o paciente chegava com uma crise lombar, eu tratava, ele melhorava o quadro de dor, e uma das coisas que eu tinha muito na cabeça é que esse cara precisa fazer alguma coisa pós-tratamento, um exercício, um fortalecimento, para ele se manter bem. Então, eu indicava pilates, indicava musculação, e eu tinha esses pacientes voltando 3 meses depois, 4 meses depois, com a mesma dor, e eu perguntava, você fez o pilates? Pô, eu não fiz, eu achei muito lento, achei muito monótono. Aí você fez a musculação? Pô, mas ninguém me dava atenção. Eu falei, bom, tem uma dor no mercado aí não sendo atendida. Eu falei, então eu vou montar para mim um estúdio onde eu possa colocar profissionais para fazer esse trabalho ao meu lado e eu cuido daquilo junto ali, enfim. A Dynamo, eu não tinha ideia de ter academia, né? Ela surgiu para ter um estúdio ali onde eu pudesse tratar meus pacientes. Do estúdio, a gente teve a oportunidade no centro comercial que a gente estava de crescer ali essa empresa com outras coisas que foram aparecendo, e aí sim eu comecei a vislumbrar novas oportunidades dentro do mercado fitness e tal, e aí virou academia. Mas desde o início foi pensado, a gente sempre pensou nessa coisa da dor do cliente. A gente nunca criou um produto onde a gente falou, pô, esse produto é massa, vamos botar no mercado. Não, o cliente precisa disso, o mercado está precisando disso. Eu tenho um consultor que fala muito, né? Você tem que se apaixonar pela solução, não pelo produto. Então, a gente sempre teve essa ideia de tentar entender o que o mercado está precisando para poder... por exemplo, uma das expansões que a gente fez lá, logo em seguida que a gente montou o estúdio, um ano depois, eu comecei a ter algumas pessoas procurando o estúdio, não só pacientes meus, porque a gente abriu, né, para o mercado, algumas pessoas foram lá para fazer exercício, enfim. E algumas pessoas saíam falando, poxa, mas é lento, eu tô precisando de alguma coisa para suar, eu tô precisando de alguma coisa mais cardio. A gente, opa, tem uma oportunidade aí também. Então a gente montou um outro estúdio no mesmo local ali, que a gente pegou um espaço, com uma metodologia diferente, para atender esse público que a gente entendeu que era um público também que tinha uma necessidade.
Então a gente sempre cresceu, a Dynamo sempre cresceu com essa visão de mercado. Hoje, por exemplo, a gente está muito focado num modelo de negócio que é menor, então a gente está indo contra um pouco o mercado, porque o mercado está colocando estruturas cada vez maiores, cada vez, né, mega e com mais serviços. A gente falou, não, vamos fazer uma coisa menor, mais intimista, mais exclusiva. Por quê? Porque tem muita gente que acha a academia um ambiente hostil. Tem muita gente que acha que, pô, eu vou entrar ali e eu vou me sentir mal, porque as pessoas estão jogando peso no chão, estão gritando, estão não sei o quê. E a Dynamo é o oposto disso. Por isso que a gente consegue também trazer muita gente para dentro que nunca fez academia ou que já tentou rodar várias academias e não se fixou. Porque o ambiente também ele foi pensado pro cliente, de acordo com uma demanda do cliente. Então a gente desde o início tem essa veia, tem esse. Eu não sabia que isso chamava experiência do cliente, Customer Experience, eu não tinha essa ideia, né? Fui ao longo do tempo estudando e entendendo que, opa, existe uma metodologia para isso. Recentemente, agora, um ano atrás, a gente desenhou a jornada do cliente. Então a gente mapeou todos os pontos de contato, mesmo ele não sendo nosso cliente. Então, na fase de aprendizado e descoberta, onde ele está lá no sofá de casa, né, passando o Instagram e aparece coisa de academia, ele não está nem cogitando fazer academia, mas a gente aparece para ele. Aí ele vai para a consideração da solução, ele já fala, opa, deixa eu ver essa Dynamo aqui. Aí quando ele toma a decisão, ele já está com a gente na cabeça. Então a gente mapeou tudo. Então como é que é nosso Google, como é que é nosso site, como é que é nosso Instagram, como é que a gente está conversando com essas pessoas. Aí o cara já é cliente, quanto tempo a gente está demorando para responder um WhatsApp? A gente começou a mapear tudo, porque a gente entendeu que isso é uma ciência, né? E você precisa estar, enfim, tá gerenciando isso de uma forma mais profissional. Não é fácil, mas a gente tem lutado bastante para manter. E o mais interessante é o seguinte, a gente está num processo de expansão e é muito difícil você manter a cultura organizacional, né? A qualidade ali num projeto de expansão. É fácil você perder. E aí isso hoje é o que a gente mais trabalha internamente. É como é que a gente vai continuar o crescimento sem perder nossa essência, sem perder a mão no negócio. Né? Porque trabalhar a experiência do cliente num negócio pequeno, num negócio que você está ali do lado, vivenciando, é fácil. E quando você não está mais? Eu não estou mais em todas as unidades. Então, como é que eu lido com isso? Eu tenho que formar pessoas, eu tenho que ter gente ao meu lado que entenda essa cultura, que replique essa cultura. Isso é um processo que a gente construiu ao longo dos anos. É fácil? Não. É muito difícil. É um grande desafio, na verdade. É a dor do crescimento, né? Mas enfim, aí você falou de números, só para finalizar. Né, a gente tem, por exemplo, o NPS, a gente pode entrar nisso, talvez a gente vai entrar nisso. Pode falar de uma vez. A gente faz a mensuração do NPS já há muitos anos e é uma baita ferramenta que nos ajuda a entender. Porque experiência do cliente, você tem que ouvir o cliente. Então você tem que ter canais para que ele possa se expressar. Como a gente tem uma intimidade com os nossos clientes, a gente ouve muito no tete a tete. Tem muito cliente que para a gente e fala, pô, Rodrigo, tem que melhorar esse aqui, cara, aquele banheiro ali não tá legal. Mas a gente também tem outras formas. Então a gente tem caixinha de sugestão que a gente deixa o papelzinho lá para o cliente, né, colocar uma crítica, um elogio. Tem o NPS que ele recebe por e-mail, né? As nossas unidades hoje estão acima de 75, que é a zona de excelência. O grupo inteiro está acima de 80. Então assim, a gente ouve muito o cliente, o NPS realmente traz um feedback bem interessante para a gente. Dói quando a gente tem um detrator, né? Quando a gente tem uma nota ali de 0 a 6. Isso machuca, porque a gente fala, putz, mas, pô, você teve 90 promotores, 9, 10, né? Mas você tem um detrator, aquilo te machuca, porque você é preocupado com oferecer a questão da qualidade. Enfim, NPS é uma coisa que não dá para abrir mão hoje em se falando de experiência do cliente, né? Acho que Essa vocês podem disposição colaborar. para ouvir também, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas perguntam, de 0 a 10, quanto é que você me indica? Não querendo ouvir. E quando recebe reclamação, já vai muito naquela postura reativa, de falar, não, mas é porque não é bem por aí. Você realmente vê lê aquela reclamação, ouvir aquele cliente ali no dia a dia, parar para olhar e falar, não, eu posso realmente melhorar isso? A dor, o que ele está me trazendo faz sentido? É um grande diferencial de empresas que têm excelência, porque dói no ego mesmo. Você fala, poxa, eu tô pensando nesse negócio, eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele, eu tô aqui dando o seu melhor e não foi o suficiente. Muitas vezes tem cliente que fala assim, mas foi um. Não, mas o que é esse um? Que faz parte da minha gama de clientes, porque a gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas se é uma persona do meu negócio, ele está reclamando, o que eu posso fazer para poder melhorar? É um exercício de humildade empreendedora constante, eu falo. Eu acho que assim, o pedir desculpa é muito interessante, porque por mais que você faça, por mais que você ache que está realmente entregando o melhor serviço, a melhor experiência para aquele cliente, na percepção dele, cara, não foi.
E se para ele não foi, eu tenho que pedir desculpa. Isso aí. E eu vou ouvir, obviamente, vou tentar melhorar, mas eu tenho que entender que para ele eu não consegui brilhar, eu não consegui encantar. Então, dói na gente, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar querendo só gerar justificativa para o Isso aí. cliente, E né? constrói ponte. Eu acho que quando você fala, poxa, me desculpe, É, já constrói uma ponte para um relacionamento de longo prazo, porque a pessoa vê aquela boa vontade e ela muitas vezes quer ser ouvida. sem dúvida. Falando sobre um exemplo, né? Eu viajei agora e aí uma blusa minha foi manchada pela limpeza do quarto. E aí eu cheguei, aí eu não ia falar nada, porque eu evito ao máximo reclamar e tal. Falei, nossa, vai que cobra da pessoa que limpou, não vou reclamar. Aí, só que eu tinha acabado de comprar. Aí o Pedro e o Miliano comentaram, uma pessoa do hotel ouviu e eles trataram isso, perguntaram se eu sabia se eu ainda lembrava onde que eu tinha comprado, se tinha o valor que eles iam corrigir aquilo ali. E aí fez tanta diferença isso pra mim, porque assim, eu não ia reclamar, mas eu ia ficar com aquele mal-estar. Toda vez que eu lembrasse dessa viagem, eu ia falar, poxa, foi legal, mas mancharam roupa. Como que pode? Fez muita diferença. E aí eu já voltei mega indicando esse hotel. É um detalhe, mas que faz diferença pra gente ter cliente sempre indicando, porque o boca a boca é rei. Eu falo que a gente pode investir no que for de marketing, divulgação, mas o boca a boca faz o cliente virar. Eu posso pesquisar N coisas sobre o computador que eu quero comprar pela internet. Aí vem a Cintia e me fala, poxa, eu comprei esse computador aqui, ele fez muito sentido para mim, para o nosso negócio, vai ser bom. Eu esqueço tudo que eu li pela internet e vou na indicação dela. Então faz muito sentido a gente olhar aquele cliente como único e como alguém que a gente quer ter ao nosso lado. Falando um pouquinho sobre a NPS, eu acho importante também a gente olhar para os neutros, né? Para quem não conhece a metodologia do NPS, é uma metodologia que a gente pergunta de 0 a 10 o quanto que o cliente está satisfeito, né? E se ele pontua entre 0 e 6, ele está bem satisfeito, ele é capaz de te detratar. Se ele pontua 7, 8, ele é neutro, né? Numa roda ele não vai falar nem bem nem mal de você. E 9, 10 ele é promotor da sua marca. Eu tenho uma preocupação grande com os neutros também, porque o neutro, ele pode ser uma pessoa que ele estava tendo uma ótima experiência, como você no seu hotel, e de repente aconteceu uma coisa que elevou muito, que abaixou muito a percepção dele em relação ao seu produto ou ao seu serviço. E se você corrigir essa única coisa, ele volta a ser um promotor. Então, um neutro facilmente pode ser convertido a um promotor, né? E isso não é número, não é para ter um NPS bom e ostentar esse NPS e vir aqui no podcast falar qual que é meu NPS, colar na parede, não é para isso. É para que as pessoas indiquem e a roda do negócio continue funcionando. Porque dificilmente você vai indicar um negócio que você se considera neutra diante dele, né? Um negócio 7, 8, você não vai indicar com ardor, mas o 9, 10, o 10 você indica demais, né? Então é importante tratar os detratores, né? De entender por que essa pessoa está tão insatisfeita, mas os neutros também, de entender qual que é o detalhe ali que fez a diferença para aquela pessoa, ao invés de ser um promotor, ficar ali no meio do caminho, porque o ser humano ele não tem uma tendência para o meio do caminho. Ele tem uma tendência de se apaixonar ou de não se apaixonar, de detestar. Se ele tá no meio do caminho, às vezes é um detalhezinho que vai... Ele vai evoluir ou para cima ou para baixo, né? Se você não Exato. fizer nada, Exato. ele vai... E o NPS é interessante também, porque assim, tem uma correlação direta entre NPS e receita. Né? Então, tem até estudos que mostram isso, que se você estiver aumentando o seu NPS, teoricamente, e a tendência é a sua receita ir aumentando junto, né? Do mesmo jeito que se você começa a ter uma queda no NPS, a tendência é você ter uma queda na sua receita também. Então, é uma ferramenta bem interessante para você ter feedback, para você ouvir o cliente, para você entender o seu negócio, se está indo, se não está indo, se você realmente está entregando qualidade ou não, mas para você também ter previsibilidade, né, de receita, do que você precisa ali para fazer o negócio girar. E você tem que ter vontade de ouvir. Isso é um ponto importante que a Ju falou. Eu ia comentar um exemplo aqui, que eu já estive em um cliente, né? E ele falou para mim assim, não, antes da gente entrar na consultoria, ele falou assim, não, a gente mede o NPS, a gente tem uma meta de coletar X percepções de cliente e tal. Falei, que legal, você bateu a meta? Bati a meta. Quanto tá seu NPS? Não sei. Não sei, a meta era coletar, era só ter um número de coleta. Dos meus 200 clientes, eu quero que 150 me fale quanto que eles estão satisfeitos ou não. Mas eles estão satisfeitos? Não sei. Então, o importante é essa empatia genuína, né? De querer entender
E eu acho que isso faz toda a diferença na experiência do cliente, né? Essa relação genuína de você querer ter essa pessoa, né, com você e de se colocar no lugar. E aí vou passar para você, Laura, porque você começou falando o negócio do atraso, né? E isso me pareceu muito importante para você, pessoa física, e é uma coisa que você leva para o negócio. Porque Sim. a Ju estava comentando sobre essa taxa. Quanto que é o tempo? O paciente, quando chega, a gente espera no máximo 15 minutos. E os médicos que atendem lá, a gente tenta manter atraso zero ou no máximo 5 minutos. Isso é impressionante quando se fala de consultório médico, né? Porque geralmente 5 minutos é o mínimo que você vai esperar, né? É muito mais do que isso. Então, assim, como que você observa hoje, né? Esse cuidado que você tem, não só no tempo de espera, né? Vamos falar sobre as outras características da Derma Center também, que também é uma clínica reconhecida aqui em Juiz de Fora. Mas como que você observa o retorno disso no feedback dos seus clientes, no NPS, né? Se vocês medem NPS no NPS, na taxa de retorno, na indicação. Sim, eu acho que até o Rodrigo estava falando muito de expansão e tal, e foi até um caminho que também a gente optou há uns anos, né, quando eu voltei porque a clínica, ela é uma clínica que foi fundada pela minha mãe há 35 anos, e eu tô lá há 7, 8 anos. Então, quando eu comecei lá, que a gente começou, primeiro quando eu cheguei, eu queria expandir também, né? Então a gente tá com aquela fome, então queria aumentar o número de clientes, queria aumentar, né, fisicamente a clínica, então a gente começou a expandir, pegamos outro andar, outros profissionais, e aí chegou um momento que eu comecei a perceber que não era só por esse caminho, que, né, que o que fazia, que qual era o nosso diferencial realmente, era esse acolhimento e essa visão individual que a gente tinha com o cliente, que a gente ia perder isso se a gente expandisse muito, porque aí fica mais difícil de controlar, e aí a gente fez meio que o caminho inverso, a gente expandiu, mas chegou um momento que a gente falou assim, não, peraí, eu acho que eu tô perdendo um pouco a mão, o que a gente preza é realmente esse acolhimento, é essa visão individual do nosso paciente. A gente tem um público que não tem uma rotatividade muito grande, então não sou uma clínica que eu atendo, né, 200 pacientes por mês, eu tenho os meus pacientes fiéis que estão ali sempre, que retornam, que indicam, então o nosso boca a boca ainda é muito, muito importante, e eu comecei a perceber que esse paciente, eu ia conseguir manter ele ali, e ter o paciente que eu queria, tendo esse olhar mais individual e tendo essa clínica um pouquinho mais privativa, um pouquinho mais com esse olhar individual mesmo. E é o movimento que a gente tem feito hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma equipe de relacionamento que tem um olhar para o paciente, que conhece cada paciente que passa por ali, então sabe o que cada paciente precisa, sabe o paciente que entra, como ele gosta de ser chamado, como ele gosta de tomar o café dele, conhece os filhos, conhece, né, a rotina dele. Então, o paciente, ele se sente realmente muito especial. Ele sabe que ele vai conversar diretamente com a Bianca ou com a Ana Paula, que está ali. Ele conhece né, as atendentes ali da clínica. Então, acho que isso que hoje em dia é o que faz o nosso maior diferencial, é esse acolhimento, esse atendimento realmente muito individual, além da questão do atraso, né? Isso realmente é uma coisa que, quando a gente expandiu, hoje não tem só mais eu e minha mãe como profissionais, a gente tem alguns outros profissionais, mas isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte, né, das nossas regras mesmo da clínica. Então, o profissional que está ali, ele também não é permitido que ele atrase, não é permitido que ele, né, não atenda o paciente, que ele desmarque o paciente. Então, isso virou realmente a cultura da clínica e isso foi passado também para o paciente. Então, hoje em dia, a gente fala que o nosso paciente, ele é acostumado a ser recebido daquele jeito. Ele é acostumado a receber uma ligação no dia seguinte do procedimento, ele é acostumado a receber uma ligação depois de um mês, ele sabe que tal funcionária vai ligar para ele e vai chamar ele pelo nome, vai perguntar como é que tá a família, e eu acho que é isso que a gente consegue manter ainda, né, essa taxa de recorrência, esse retorno e esse boca a boca que pra gente hoje em dia ainda é o mais importante. Vocês falaram uma coisa, assim, tanto você quanto o Rodrigo, que é
o Rodrigo até falou a palavra simples, né? É mais simples do que parece, né? Trazer essa experiência para o cliente, mas é muito experiência do cliente, mas é muito trabalhoso. Trabalhoso. E isso é importante a gente falar, porque você vê, a Derma Center tem 35 anos, a Dynamo tem 16 anos, e é um trabalho, um processo, né? Que vocês vêm fazendo, a Ju acompanhando a Derma Center aí também nesse caminho. Então, tem gente que quer mudar do dia para a noite, e lógico, o primeiro passo ele começa do dia para a noite mesmo, né? E um dia você tem um estalo e fala: meu Deus, não dá para continuar mais como eu estou, preciso mudar, vou fazer um diagnóstico da jornada do cliente, vou entender quais são os pontos que estão com atrito, que eu preciso melhorar essa comunicação, essa forma como o cliente me vê, e você começa a melhorar, né? Mas não é do dia para a noite. Inclusive, se você fala de uma consultoria de experiência do cliente, o ideal é que essa consultoria te acompanhe por um tempo, para que você vá fazendo pequenas mudanças ao longo do tempo, e não em 2 meses vai fazer essa mudança, né? Então, é simples? É simples, mas é trabalhoso, né? Dá trabalho. São passos que a gente tem que ir caminhando. E aí, já trazendo um pouco para isso também, Ju, eu queria que você compartilhasse com a gente o que você enxerga de dificuldade nessa implementação, né? Eu vou começar já falando que a primeira dificuldade que eu vejo é as pessoas quererem resultado do dia para a noite. É a Então, primeira. querer, assim, eu implantei uma mudança na jornada do cliente e eu já quero ver um mega resultado. Isso acontece, inclusive, no marketing, né? Em várias áreas. Mas o que mais você enxerga de dificuldade nessa implementação de ações relacionadas à experiência do cliente? Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que vem muito do propósito daquela empresa, porque a gente tem que ser muito apaixonado pelo nosso cliente para a gente implementar a experiência do cliente de fato. Porque todo dia você tem que acordar e pensar assim, pode ser que eu tenha que retreinar um funcionário, pode ser que eu tenha que desligar, às vezes, um funcionário que não está de acordo com o que eu penso que é a cultura da minha empresa. Então, eu acho que a gente olhar com muita clareza qual que é a vocação do meu negócio. Porque tem um negócio que a vocação é ser o mais barato. Você não precisa ter um negócio que seja referência, experiência do cliente. É uma coisa que eu falo sempre em reunião inicial. Você não precisa ser uma referência, experiência do cliente. Você pode ser reconhecido como mais barato, tá tudo bem. Vai lá no quem quer pagar quanto? Quem não lembra dessa propaganda, né? Então, eu acho que é isso, assim, você ter a clareza de que é um processo, que é longo e tem que ser genuíno, porque senão, nos primeiros 3 meses, desanima. Segundo ponto, é achar que é só implementar a tecnologia, e não é. É isso, assim, eu quero colocar um NPS, é simples, de certa forma, você começar a coletar NPS. Mas o que você vai fazer com esse número? Como é que está a sua disposição em mudar? E mudar comportamento demora. Eu falo assim, como que um exemplo que eu sempre dou para você ser saudável, você tem que comer bem e fazer atividade física. Quem consegue ter constância nisso? Então, é a mesma coisa, é simples, sim, de fato, só que tem que ter constância. Então, outra coisa é resultado num curto prazo. O impacto, a gente tem várias pesquisas que mostram, empresas que investem em experiência do cliente crescem 5 vezes mais rápido, faturam em média até 300% mais. Aí a pessoa começa a jornada. Aí em 4 meses ela fala, então, o meu faturamento, mas não é assim. Outra coisa que eu hoje em dia já breco de início é cliente que acha que um treinamento salva a experiência do cliente. A Dynamo é até muito referência nisso, né, Rodrigo? Eu já estive lá também dando treinamento e eu ficava encantada de ver a frequência de treinamentos, tanto treinamentos técnicos quanto diversos assuntos. Porque você tem que ter paixão também por aprendizagem contínua, entender que o seu colaborador ele tem que ser tão apaixonado pelo cliente quanto você. Então, se não é genuíno, não adianta, não vai virar. Processos claros, porque o seu funcionário ele tem que ter facilidade para entender até que ponto que ele pode flexibilizar certos pontos. Até trazendo exemplo de academia, eu tenho uma cliente que pode remarcar a aula até 2 vezes no mês, desde que avise com 12 horas de antecedência pelo Tecnofit, que não faça o check-in. E aí, só que você tem exceção. Então, assim, tem aquele cliente que a gente já sabe que é folgado, que está sempre usando aquela exceção, mas tem aquele cliente que, de fato, aconteceu uma coisa específica e tudo mais. Então, a sua equipe, ela tem que estar treinada sobre até onde ela pode flexibilizar. E treinamento e processo claro faz com que
toda a equipe, de fato, implemente o que é o cerne do seu negócio. Então, eu vejo essas como as principais dificuldades para iniciar esse processo. Quando a gente fala de rotina, né? A gente está falando muito de treinamento, que é a questão que você colocou e que a Dynamo faz bastante, né? Não sei como é que é depois na Dermacenter, mas eu quero Dermacenter ouvir, arrasa no inclusive. treinamento. Mas a gente está falando de ritual, né? Ritual e rotina. É isso que reforça. Ritual e cultura. Ritual e treinamento. É isso que reforça a cultura. Então, o simples, ele é trabalhoso exatamente por isso, porque requer que todos os dias eu faça isso. É como você falou, emagrecer é simples? É simples. É fazer exercício e fazer dieta, mas é todo fazer, né? dia. É dar um trabalho. Fazer dieta, assim, comer bem, né? Mas é todo dia, dá trabalho. Então, na empresa é a mesma coisa. E aí eu queria ouvir de vocês, né, na prática lá, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam nesse sentido de implantação de cultura da experiência do cliente? Porque se sou eu presa, eu sozinha atendendo, pô, eu garanto uma ótima experiência do cliente. Mas eu não dependo só de mim. Eu dependo do cara lá na ponta que está atendendo. Como que vocês lidam com essas dificuldades? E sabe o que que eu vejo muito? Eu que tô do lado daqui, né? Do outro lado de vocês, o Rodrigo hoje em dia acaba sendo mais empresário do que, né, na Hoje só parte. empresário. Exatamente. Mas eu vejo, até por mim, né? Quando eu comecei também, quando eu voltei, quando eu comecei a tomar frente da clínica, que a gente acaba responsabilizando muito também a consultoria, né? É como se a consultoria tivesse que te entregar o resultado, fazer tudo por você e você fica ali só na posição de espectador, principalmente, por exemplo, eu que ainda tenho a função de ser médica. E aí eu percebi, tanto que lá na clínica, desde o início, passaram várias consultorias, até eu entender que eu tinha que colocar a mão na massa também, né? Que ia depender muito de mim também. Não adianta a Ju vai lá toda semana, faz de tudo por nós, a gente, né, tem outras pessoas que colaboram, mas se eu também não estiver ali olhando, se eu não me tirar um tempo do meu dia para, né, para me esforçar para aquela empresa crescer também, ao invés de só colocar a responsabilidade no outro, ou só esperar um resultado que vai vir de maneira fácil, as coisas não vão funcionar. Então, hoje em dia, eu acho que eu me responsabilizo também pelo crescimento da empresa, apesar de saber que, né, eu tenho as minhas limitações, que eu vou precisar muito da ajuda de pessoas que são especializadas nisso, mas que se eu não tiver comprometida, as coisas não vão funcionar. Eu acho assim, cultura, cultura é gente, né? E gente é o que entrega para o cliente, no meu caso, é o que entrega para o cliente o serviço que ele está contratando. Então não adianta eu falar de experiência do cliente se eu não tiver um time engajado e entendendo qual é a filosofia da empresa, em termos de foco do cliente, mas dentro de uma cultura organizacional que vai suportar né, todo esse trabalho. Então a gente sempre entendeu que para a gente o nosso time é o mais importante. E hoje o meu drama é justamente o turnover, é a dificuldade de você manter um colaborador. Porque lá na Dynamo, historicamente, a gente raramente perdeu um colaborador para outra empresa concorrente. Raramente. Pelo contrário, a gente sempre teve muitos colaboradores que vieram de outras empresas, foram ficando com a gente e ficaram só com a gente. Eu perco o colaborador, principalmente profissional de educação física, pro personal, né? Porque eu não consigo concorrer com a hora-aula do personal. E tá tudo bem, eu falo com eles lá, eu falo, cara, você vai sair porque você tá prosperando, porque sua carteira de cliente aí como personal tá grande, tá top, a gente te ajudou de alguma forma, ajudou. É isso que a gente quer. A gente quer servir também de trampolim ali para os nossos colaboradores. Só que antes da pandemia, tinha um prazo para essa galera ficar. E pós-pandemia, como o mercado ele explodiu, né, e as pessoas estão se cuidando muito mais, entenderam que a academia e o personal não é um gasto, é um investimento, e que você realmente tem que botar aquilo como prioridade. O volume de pessoas hoje que procuram o personal é enorme. Então, essa galera hoje está durando muito pouco, porque eles estão realmente captando muito personal muito rapidamente. Então, o meu drama hoje para manter a experiência do cliente, né, satisfatória, como a gente gostaria, ela passa muito por esse time que está sendo trocado. A todo momento, né? E aí a gente está tentando entender, a gente tem alguns programas dentro da Dynamo, um deles é a Escola de Líderes. Então, a gente junta os nossos líderes
para bater um papo, para falar de algum tema, e o próximo tema vai ser esse. A gente vai trabalhar um pouquinho essa expectativa que a gente tem com relação aos nossos colaboradores e também como é que a gente lida com isso. Porque, cara, não tem como você falar. Experiência do cliente não é um processo que você bota, desenha, fica na gestão, na diretoria e fala, pô, é isso aqui que nós vamos fazer. Não. Você tem que ir lá na ponta, você tem que falar para sua galera, cara, como é que você quer que atenda o seu cliente, o quanto é importante isso. E essa galera tem que estar envolvida no processo. A gente, lá na Dynamo, o tempo inteiro, a gente fala sobre qualidade de atendimento, superar a expectativa, encantar o cliente. Só que eu tenho que falar com a minha galera da ponta, meu time de limpeza. Meu time de limpeza tem que entender que, pô, elas são importantíssimas para a gente poder realmente ajudar nesse processo. Enfim, mas o drama hoje é a questão de mão de obra, que eu acho que é um drama De todo de mundo. todo mundo. É. Mas para quem realmente é preocupado com a experiência do cliente, porque é aquilo, né? Você monta uma empresa que não tem essa humanização, que não é preocupada com isso, cara, beleza, você bota processo, você treina a galera, o cara não serviu, você troca, bota outro para executar aquele processo e tá tudo certo, vambora. Agora, quando você se preocupa, quando você olha no olho, quer saber o nome do seu cliente, quer tratar, quer saber da história dele, você precisa de gente É. qualificada para isso. De certa forma, a experiência do cliente também, a consequência também é a experiência do colaborador, né? Você também quer proporcionar uma experiência para aquela pessoa que está junto com você, que é o seu cliente também interno, né? Você também quer proporcionar uma experiência bacana para essa pessoa, né? E é muito desafiador lidar com gente, é realmente. E aí, essa coisa do programa que você falou, né? Essa é uma ótima ideia da gente criar programas de desenvolvimento com vários assuntos diferentes, né? Que pode ser um programa de desenvolvimento de líderes, que pode ser um programa de diagnóstico da jornada do cliente, que pode ser, enfim, vários programas, porque dessa forma a gente consegue entender que as coisas acontecem num processo, não de um dia para a noite, né? E aí, uma coisa que seria interessante a gente trazer aqui também é boas práticas de experiência do cliente que vocês fazem no negócio de vocês, que vocês viram assim que funcionou muito, por mais que a gente já tenha comentado alguns pontos aqui, né? Mas só como uma forma de resumo, o que vocês enxergam hoje que é assim o suprassumo da experiência do cliente na Dynamo e na Derma Center? Bom, eu acho que assim, na verdade são várias questões que a gente pode levantar, né? Porque o que é uma boa experiência para um cliente talvez não seja para o outro, talvez o que um valorize o outro não valoriza. E a gente também tem que aprender isso, né? Aprender o que eu vou oferecer para esse cliente, que às vezes eu acho que é legal para ele, mas é o que eu acho que é legal para mim. E às vezes não é legal para ele, é legal para o outro. Enfim, esse contexto de você realmente oferecer uma experiência encantadora para o cliente, ele é muito variável. Então, na Dynamo, assim, a gente... Primeiro, eu acho que quando você define seu público-alvo, né? Define o foco do que você quer, quem é seu ICP lá, quem são suas personas, isso facilita um pouco, porque você já começa a desenhar uma jornada para aquela, né, para aquela turma. E aí, quando você começa a desenhar a jornada, as vontades dos clientes começam a ser semelhantes, né? Então, facilita um pouquinho também. Na Dynamo, o que a gente mais faz e que eu acho que é o que mais funciona e sempre funcionou desde o início, desde quando a gente era pequenininho, que é o que a gente tenta fazer até hoje, é criar intimidade com o nosso aluno, sabe? É saber quem é esse aluno, é dar o bom dia, que é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que não te custa nada e tá arriscado você ganhar um outro de volta, e isso é tão bom. Então a gente faz muito esse trabalho interno de humanização, de intimismo. Lógico, não é uma intimidade, né? É um intimismo de você saber quem é o cliente, trocar uma ideia com esse cliente, perguntar por que ele não estava indo, ele recebeu uma mensagem quando ele estiver faltando, né? Pô, cadê você? Você está sumido? Então, assim, os clientes adoram isso, E adoram vocês têm entender. esse sistema inteligente? A gente tem um sistema, porque eu acho que assim, a empresa, ela vai evoluindo, né? E você vai evoluindo junto ali. Então, no início você tem um produto, daí você bota processo e depois vem a tecnologia. Então, a gente está nessa fase de tecnologia. A gente tem alguns sistemas hoje que nos ajudam a controlar isso, mas agora a gente está implantando um sistema que realmente é muito top, que vai me dar, para você ter noção, o tempo de resposta de cada recepcionista no WhatsApp. Então, eu vou conseguir mensurar dados hoje para saber, pô, eu estou performando bem aqui, não estou performando bem aqui. Então, a tecnologia vem para ajudar muito a gente. Só que a gente não robotiza, a gente não quer robotizar. Apesar de a gente ter entendido que a gente precisa automatizar determinados processos, determinadas ações. Então, tem algumas ações hoje que são automáticas, mas em um determinado momento a gente humaniza aquilo. Que a gente não quer perder. A gente uma vez tentou botar um chat, eu falei, cara, não é cara da Dynamo isso. Digite 1 que você quer falar na recepção, 2 que você quer falar não sei o quê. Eu falei, cara, não é. Vamos recomeçar, vamos tentar achar uma outra ferramenta, porque o nosso cliente gosta disso.
Então, quando a gente fala muito, aqui é diferente, é engraçado porque aqui é diferente da Dynamo, não surgiu da gente, não foi uma estratégia de marketing nossa, a gente ouvia dos clientes. E de tanto a gente ouvir dos clientes, a gente se apossou disso como uma estratégia de marketing. Uhum. Mas a gente começou a entender por que aqui é diferente. E aí a gente fez todo um trabalho de marca, de rebrand com o pessoal da Sagres, e eles falaram, cara, a energia desse lugar é legal, é uma energia boa. Mas por que é boa? Porque é isso, é o bom dia que você dá, é o acolhimento que você dá lá no NPS nosso, além da pergunta principal, a gente tem 5 perguntas, que são outros touch points, e uma delas é a sensação de acolhimento. E eu falo com a galera, cara, a sensação de acolhimento tem que ser a nossa primeira, depois vem as outras. Porque o cliente que vem aqui, ele não pode sair daqui achando que não foi bem acolhido. Então, o acolhimento que a Dynamo dá talvez seja o grande diferencial na experiência que a gente proporciona para os nossos clientes. Eu te perguntei essa coisa da automatização, porque como a gente está falando de recorrência, no seu caso, né? Perceber quem não está usando o serviço é muito importante para garantir essa recorrência. Então, eu entendo a linha tênue aí entre não querer robotizar, mas também não tem como manualizar tudo. Sim, Então precisa, por isso que eu te perguntei do sistema, né? Porque precisa ser automatizado no sentido de, pelo menos, né, um sistema que me dê essa informação de, ó, o fulano tem 2 semanas que não vem malhar. Alguma coisa aconteceu. E seria muito bacana, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo sem malhar, meu pai estava adoecido e ninguém deu minha falta, não, assim, né? Lá na Dynamo eles sentem. Da Dynamo daria minha tem o falta. processo. Seria muito legal, porque é isso, sim. Foi uma situação Cara, específica, mas eu poderia estar querendo sair. É tão legal que, assim, as pessoas, elas devolvem a alegria que elas têm quando recebem a mensagem. Então, por exemplo, tem um aluno nosso que me mandou outro dia um WhatsApp. Printou a conversa com a nossa recepcionista e me mandou. Falou, cara, vocês são fera demais. Eu tô sem ir na academia tem 2 semanas e recebi uma mensagem aqui da menina falando que eu tô ausente, o que tá Isso é muito acontecendo. legal, né? Então, isso é muito bacana. Beleza, a gente falha, né? A gente tem muita falha dentro do nosso processo, porque não é fácil você controlar o tanto de aluno que a gente tem, porque a gente ainda está num processo de inserção tecnológica ali para ajudar a gente. Esse sistema, por exemplo, que eu te falei, vai me dar exatamente muitas dessas informações. Mas, assim, a satisfação que a gente vê nos clientes, com a preocupação de que, cara, que você não é mais um número, tá? Que você é o fulano, que você... Isso é muito diferente. E não é fácil controlar isso no universo. Hoje a Dynamo tem 6 mil alunos. Então, assim, como é que eu controlo 6 mil alunos? Como é que eu sei o nome de todo mundo? Lógico, eu não sei, mas meus sócios que estão nas unidades sabem da maioria. Os professores também sabem. Então, a gente começa a tentar sempre fazer com que o cliente se sinta o Rodrigo lá, né? E não o número 1432 na matrícula. Sim, Essa é um pouco da ideia. E como é que é lá na Dermacenter? Eu acho que a gente vai mais ou menos para esse lado, como o Rodrigo disse, né? Gostei muito do que ele falou dessa intimidade que a gente cria com o cliente, essa proximidade, né? E eu acho que é o caminho que a gente segue. O nosso cliente, né, nosso paciente, ele realmente se sente uma pessoa próxima, uma pessoa acolhida, uma pessoa enxergada dentro das necessidades dele. Então, a gente tem, né, ainda mais o nosso público é muito menor do que o público da Dynamo, então a gente consegue fazer isso até de uma forma mais, né, mais próxima mesmo. Então a gente sabe o paciente que gosta de receber uma ligação, a gente sabe o paciente que não gosta de receber uma ligação, e aí a gente vai respeitar isso. A gente sabe o paciente que gosta de chegar e bater papo e contar da vida, a gente sabe o paciente que não gosta, que ele vai ficar na salinha dele esperando, né, sem receber muita gente entrando na sala que ele está. Então, a gente consegue ter essa recepção, essa percepção, principalmente com os pacientes que estão ali, né, constantemente, os pacientes que não são tão constantes. A gente cria uma relação, às vezes, por uma automatização, por uma mensagem, mas o paciente que é muito próximo, que é recorrente, que está ali sempre, a gente consegue identificar realmente qual é a característica de cada um e entregar o que ele precisa e da maneira que ele gosta de ser recebido. Isso é muito legal. Quando a gente fala de um negócio que tem pouca rotatividade, é a melhor estratégia, né? Assim, que é um negócio mais personalizado, eu consigo atender. Eu tô atendendo uma consultoria agora, que o nosso papo tá girando bem em torno disso aí. Mas nós vamos ligar para todo mundo? Não, tem gente que não gosta de receber ligação. Mas quando eu atendo poucas pessoas, eu tenho total condição de saber quem gosta e quem não gosta. Agora, quando eu, né, passo para um negócio que eu tenho mais clientes, né, a gente precisa encontrar um caminho do meio, né, que talvez a ligação não seja, mas talvez uma mensagem no WhatsApp seja, um caminho que funcione, pelo menos para boa parte daquele público, porque também, né, é um negócio que não dá para
personalizar tanto. Tanto. A gente personaliza ali no pessoal, no 1 a 1, no conhecimento, no presencial, mas quando eu tô falando de, por exemplo, a pessoa não veio aqui, eu preciso arrumar um meio de contactar essa pessoa. E aí, enfim, não dá pra ser, esse fulaninho que eu vou ligar, o outro manda mensagem, então precisa arrumar processo. Ju, você tem algum caso, assim, um case de sucesso, que não seja Derma Center, porque já falamos muito da Derma Center, mas tem algum outro case de sucesso aqui de implantação de experiência do cliente? Eu vou trazer alguns exemplos aqui que são simples e eu acho que fizeram diferença. Implementação de CRM. Hoje em dia a gente tem muitos sistemas que são baratos, tem alguns que são até gratuitos. E teve uma clínica ginecológica que a gente implementou observação, como que a pessoa gostaria de ser chamada. Ainda mais clínica ginecológica, tem muita Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Maria Aparecida. E às vezes a pessoa tem trauma do Maria Aparecida. E aí colocar ali uma observação, como essa pessoa gosta de ser chamada. É uma coisa simples, que fez muita diferença. E que olha que legal, me chamou de Cida, não me chamou de Maria Aparecida, sabe assim? Foi simples, mas que gerou um impacto muito grande. Relembrar a paciente do vencimento da consulta ginecológica, porque mulheres precisam ir uma vez no ano ao gineco. E muitas vezes a consulta que foi em janeiro de 2024, em 2025, vai lá para outubro. No geral, a gente vai esquecendo, as coisas vão acontecendo. E aí, é uma coisa simples de fazer. Eu preciso ter um super sistema. Não. Olha a sua agenda de janeiro de 2024, em dezembro de 2024, você vai já relembrar todo mundo que tem que voltar em janeiro de 2025. Comece esse processo. Começa simples, mas faça com que aquele paciente sinta que você se lembrou dele. Tá na sua hora tá na hora de você parar e se cuidar. Vamos marcar a próxima consulta? Gerou uma taxa de remarcação muito grande. Aquele paciente que ia uma vez a cada 1 ano e meio, ele começou a ir anualmente. Isso impacta faturamento, impacta cuidado, impacta indicação. Um outro exemplo que eu gosto muito é de uma rede de restaurante que eles não tinham o primeiro atendimento, então o atendente chegava, perguntava o nome e levava até a mesa. E uma característica desse restaurante ter um cardápio muito extenso. E a gente tem aquela fadiga de escolha. E aí, só que ao mesmo tempo não tem como você diminuir, porque os clientes gostam, cada cliente gosta de uma coisa, tudo era muito vendido. E a gente implementou uma segunda pergunta, depois do nome, você aceita água com gás ou sem? Porque se você pergunta, você aceita alguma coisa? A pessoa, não, eu vou olhar o cardápio. A gente implementou, você aceita água com gás ou sem? Porque geralmente as pessoas aceitam água. E é muito mais agradável você escolher tomando uma água, se refrescando ali, tendo essa opção. A gente aumentou em 700% a venda de água. E isso fez diferença no faturamento, mas mais do que faturamento, na tranquilidade da pessoa olhar um cardápio longo, estando ali já tendo um primeiro atendimento. Então, são soluções simples, mas que geraram faturamento e maior satisfação. Eu gosto muito de trazer exemplos simples, porque eu falo que a internet está cheia de grandes cases, e aí aquele empreendedor que está ali na empresa menor fala, como é que eu vou implementar isso? Geralmente a pessoa pensa em um presente super caro. Outra coisa até a amiga minha, vou fazer propaganda, Paula Botelho Acessórios. 2 coisas que a gente colocou lá. Eu tô de Paula Botelho Muito Acessórios bem. hoje. A Paula, a gente tem 2 coisas que são muito legais lá. A primeira é que ela já entrega a embalagem com um cartãozinho e a embalagem é linda. E aí esse cartãozinho facilita, porque você compra um presente, você só abre ali e coloca já o seu bilhetinho. As clientes amam e muita gente compra por causa disso, por essa facilidade. Outra coisa que a gente colocou lá é bilhetinho à mão. Às vezes você escreve pequenas coisas, mas só de ser escrito à mão, as clientes falam, nossa, e aí você entregou e tinha um bilhetinho escrito à mão. A pessoa não gastou 3 segundos para poder escrever e gerou resultado. E uma vez, com a Paula, na pandemia, a gente mandou um presente para várias influenciadoras. Era uma jornada sensorial que juntou a Tediano e a Paula.
para poder a mulher tirar um momento para si e tudo mais, aquele desespero de pandemia para gerar a venda, porque quem que vai comprar acessório ficando só em casa? As pessoas não estavam nem usando maquiagem, tava aquele caos, todo mundo de pijama. A pandemia começou em março, em maio a gente lançou uma campanha de Dia das Mães, mandando para algumas influenciadoras uma carta escrita à mão. Falando, olha, pegue esse acessório, fique linda para você. E a carta, gente, era isso aqui, era um A4. A hora que eu mandei para a equipe, eles falaram, eu não acredito que a gente vai ter que fazer 12 cartas escritas à mão. Eu falei, vai ter que fazer porque a gente não tem verba para pagar influenciador. As 12 influenciadoras que receberam, pelo fato da carta estar escrita à mão, postaram de forma gratuita. Então, foi um boom. O Linda para mim, que era essa campanha, deu super certo. E foi um detalhe, gente, foi a cartinha escrita à mão ali, tudo bem, me xingaram muito, ficaram com calo no dedo, mas gerou faturamento. Então, coisas simples que vão mudar, porque o cliente, ele entende que você está ali pensando nesse conforto dele. Sim, eu tenho um cliente, eu também escrevo cartas à mão para os meus clientes, quando no fim do projeto, né? E eu tenho um cliente de BH que eu mandei para ele os brindes da Propósito ao final do projeto com a cartinha. E aí ele me ligou, ele não falou dos presentes. Ele falou, tem cartinha escrita à mão. Ficou encantado, porque hoje em dia é isso, né? É tudo impresso, então realmente o escrito à mão não tem faz muito... diferença. Deixa eu só colaborar aqui, porque a gente vem falando muito, pô, coisa simples. E para quem tá nos ouvindo, assim, é simples o ato final, mas é trabalhoso você pensar naquilo. Então, existe um trabalho por trás, existem reuniões, vamos definir o que nós vamos fazer, e horas, e testa uma coisa e não funciona, e testa outra e não funciona. Até você chegar numa coisa que é simples para quem tá recebendo, que, pô, gera um puta encantamento, mas isso dá trabalho pra caramba pra ser pensado. E esse trabalho nem todo mundo tá afim de ter. É isso aí. Esse é o problema. É a paixão pelo cliente, gente. A gente tem que ser Dá apaixonado trabalho. pelo cliente. Quando eu era da indústria farmacêutica, eu sempre tive muitos bons resultados, ganhei premiação. E aí, quando me chamavam para falar o que eu tinha feito, às vezes eu falava assim, cara, o que eu vou falar? Porque no final das contas, eu tinha, tanto que eu criei até um jargão que fosse assim, vamos voltar pro básico? Aí, como indústria farmacêutica multinacional, tudo tem que ser em inglês. Falou que tá em São Paulo, tem que ter um negócio em inglês. Aí eu criei o projeto que era o Back to Basics. Vamos fazer o básico? É você entender que aquele seu cliente é único. Como é que você pode se conectar com ele? A cartela de clientes gerava em torno de 130, 150 clientes. Então, não era difícil. Eu tinha uma fichinha, porque eu sou analógica, e eu ia anotando, ó, Rodrigo tem cachorro, filha chama Júlia, tem tal idade. Opa, peraí, a Júlia tá chegando na época do vestibular, não tá? Chegava perguntando, e aí, como é que tá a Júlia? Como é que tá a ansiedade Faz dela muita pro vestibular? Aí você já tava me amando, sabe? Tipo, poxa, ela preocupou com isso. O cliente gosta de cachorro. Eu chegava e falava assim, nossa, vi um cachorrinho abandonado ali na rua. A pessoa, nossa, não sei o que. Aí já gerava aquela conexão e eu nem tinha visto o cachorro, mas era com boa intenção. Então, era muito esse olhar de ter paixão por aquela pessoa. A partir do momento que aquele cliente estava me dando o tempo dele, isso é valioso, isso não tem preço mesmo. O que eu posso fazer para a nossa interação ser o melhor possível? E o resultado, num primeiro momento, ele pode não ser tão efetivo, porque as campanhas comerciais da indústria farmacêutica são muito... Vamos lá, faca na caveira, lá. E eu ia ali no meu jeitinho, só que na hora que começa a vir o resultado, ele é exponencial. Porque você já gerou conexão, você já gerou relação, e aí se eu falasse assim, ó, aquela parede verde ali é amarela, a pessoa é amarela, porque a relação de confiança, a pessoa entendendo o quanto que eu me preocupava com ela, fazia com que as coisas fluíssem muito melhor. Então, por isso que eu falo, a pessoa tem que ter paixão pelo negócio e tem que ter paixão pelo cliente dela, porque a partir disso você cria a solução. A Dino não é um exemplo disso, né? O quanto vocês foram crescendo, a Dermacenter eu não preciso nem falar. Então, é muito isso, assim, como que eu posso ajudar aquela pessoa, esse olhar único? E não é para todo mundo e tá tudo bem. Por isso que toda vez que eu vou fazer a primeira reunião com o cliente, eu tento entender, porque ele tem que ter muita paixão. Eu já no começo da consultoria, eu já me enfiei em algumas ciladas. Quer fazer aquela primeira reunião? Não, vou fazer treinamento, isso, mapear a jornada, vai dar certo. A metodologia eu tinha, mas eu não tinha ali um líder apaixonado. Isso faz diferença. Por quê? Ele tem que gerar uma boa experiência para o colaborador. Na Dermacenter, as meninas são tão apaixonadas pela marca quanto a Laura e a Neide.
E isso reverbera no paciente, porque o paciente ele sabe que tem um time apaixonado. Então, quando ele está em contato com a Laura, ele tem esse acolhimento, mas a hora que ele chega na recepção, ele encontra a Rose, ele sente aquela paixão. Então, o líder ele tem que ser o primeiro embaixador dessa cultura centrada no cliente. Mas se ele está mais centrado no lucro dele, não vai virar. Vai ser aquela coisa, vai ser tiro curto. Então, é isso, é simples, mas tem que estar no coração. Parece papo meio hippie, mas é o que de fato faz virar. Exato. Concordo perfeitamente. Porque, assim, por mais que você venda uma ideia de que você está preocupado, se você não tiver preocupado, cara, tua máscara vai cair. É. O cliente vai reconhecer. Então, assim, não adianta. Eu falei isso hoje lá na reunião de cultura. Eu falei, a gente pensa muito no longo prazo, porque é fácil você pensar no curto prazo, porque ele te remunera mais rápido. Então, tem ações que você pode ter, que você pode tomar, que você vai ganhar dinheiro ali, que você vai ter retorno de investimento rápido. Mas às custas de repente, ações que vão contra seus princípios e valores, contra a cultura da sua empresa, com tudo aquilo que você construiu. Então, não é sustentável. Quando você pensa, cara, eu preciso implantar uma cultura, e vocês, né, como consultores, vocês sabem, e vocês estavam falando agora sobre a pressa do empresário de ter resultado. Cara, cultura não se constrói do dia para a noite, né? Você implementar uma experiência do cliente, um customer experience e tal, não é do dia para a noite. Isso demanda muito tempo. Só que se você constrói isso e pensa no longo prazo, cara, lá no longo prazo você está tão sólida, a tua base está tão sólida que vai. Você vai ter uns trancos, você vai tomar umas pancadas de concorrência, você vai, mas seu negócio está sólido, porque foi construído pensando no longo prazo. E é uma coisa que a gente pensa muito lá na Dynamo também. Por isso eu falo assim, a gente não pode perder a nossa essência. Porque se a gente perder a nossa essência, aí a gente não consegue brigar nesse mercado. E a gente às vezes vem numa ansiedade, né? Igual também, o seu ramo do fitness agora também tá crescendo, o meu também, que, né, da dermatologia, da estética, teve um momento que teve aquele boom, um monte de gente fazendo, e a gente fica naquela ansiedade, não tem que fazer diferente, tem que fazer diferente, né? Querendo, né, às vezes se colocar o mais parecido com o que está vendendo, o que está aparecendo, mas aí quando você para e fala assim, não, né, essa é a minha cultura, esse é o que eu acredito, é o que eu vou conseguir manter aqui por um período, e aí depois a gente vê que as coisas vão voltando, que as coisas vão funcionando, porque é de verdade, né, é genuíno, e aí cresce, não tem jeito. E o cliente volta. Ele pode E o cliente até volta. se encantar por alguma proposta, mas se não é genuíno, daqui a pouco ele volta e fala: pois é, aqui realmente era diferente, é aqui que eu me sinto acolhida, eu vou ficar aqui mesmo. É verdade. Gente, pra gente finalizar, queria fazer um ping-pong com vocês. Então, cada hora uma palavra, o que mais representa a experiência do cliente em uma palavra? Paixão. Só não pode ser a mesma. Encantamento. Acho que é acolhimento. Perfeito, eu ia falar acolhimento também. Então, Agora você tem que falar alguma. Não pode repetir. Não pode repetir. Ai, meu Deus. Cuidado. Acho que é Boa. cuidado. Acolhimento e cuidado tem muito a ver, né? Bom, então é isso. A gente está encaminhando para o final. Quero agradecer vocês e abrir o espaço também para vocês falarem a rede social de vocês. Se tiver algum material para indicar, né? Livro, enfim. Fiquem à vontade, esse espaço é de vocês. Pode começar. Juliana Faria Uai, Mazilab Consultoria e Mulher Tá On, porque já que eu tô aqui, vou falar de todos os meus negócios, né? Certeza. Gente, um livro que eu gosto muito é O Cavaleiro e a Armadura. Ele não fala especificamente sobre a experiência do cliente, é um livro fininho, mas ele fala muito sobre a gente olhar para a nossa essência. É uma história, assim, incrível, com muitos insights, eu indico muito. Perfeito. Bom, meu Instagram é Rodrigo Dínamo, o da academia é Dínamo Academia. Assim, eu também vou indicar um livro que não tem a ver diretamente com a experiência do cliente, mas tem a ver com o assunto se você aprofundar na ideia, que ele chama O Essencialismo. Eu adoro esse livro porque ele me ensinou a dizer não. Ele me ensinou a ter foco e saber falar não. E eu acho que a experiência do cliente é um pouco disso também. É de você saber, assim, qual é meu foco, qual é meu público-alvo e para quem eu vou dizer não, que é difícil. Né? Então, eu acho que é um livro que me ajudou muito no momento que eu precisava e fica aí a dica. Perfeito. Então, o meu Instagram pessoal é Laura Loures, o da clínica Dermacenter JF. E eu não sou muito dos livros de mercado, eu sou mais dos romances. Então, vou indicar um que eu amo,
né, que eu leio sempre, que chama A Hora da Estrela. Ai, lindo. Nunca li esse livro, hein? Ah, é maravilhoso. Anotado. Vou te mandar, pode deixar. O Instagram da Propósito é @propositum, com o M no final, acelerador, inclusive esse QR Code que você vê na câmera. O meu é Cintia Antunes, tanto no meu quanto na Propósito, a gente tem insights aí para acelerar o seu negócio, pensando na experiência do cliente e também nas outras alavancas que a gente cuida. E o livro que eu quero indicar não é um livro de experiência do cliente em si, mas é um livro de relacionamento, que eu acho que é um best-seller, mas é um livro que me fez pensar de outra forma há 10 anos atrás, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vim pensando que livro que eu ia indicar e lembrei desse, porque tem tanto tempo que eu li, mas é um livro que dá pra gente essa coisa do se colocar no lugar do outro, né? De como se tornar interessado de verdade na vida das pessoas, e é isso, sobre o foco do cliente é exatamente isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, vocês três, por terem aceitado o convite. Obrigada a você que assistiu. Se você gostou, compartilha com uma pessoa que vai gostar desse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody